A pergunta que travou os teólogos calvinistas. Antes de apresentarmos a pergunta, eu quero convidá-lo a assistir esta reportagem. A fogueira dos debates sobre a controvérsia teológica entre os calvinistas e arminianos foi acesa no início do século XVII, mas as suas chamas continuam queimando até os nossos dias. Só para se ter uma ideia, depois do Sínodo de Dort, muitos pastores de confissão arminiana foram exilados, outros perderam as suas igrejas e outros chegaram ao ponto até mesmo de serem martirizados por conta da sua confissão. Dos 5 pontos debatidos no Sínodo de Dort, apenas 4 continuam sendo objeto de acalorados debates, polêmicas e controvérsias. São eles: a eleição é condicional ou incondicional? A expiação é limitada ou ilimitada? Em outras palavras, Cristo morreu pela humanidade, morreu por todos, ou morreu apenas pelos eleitos? E o terceiro ponto, a graça é resistível ou ela pode ser resistida? E por último, aqueles que pela graça foram salvos, continuam sempre salvos ou ele corre o risco de perder a sua salvação? A partir deste momento, estaremos gravando uma série de vídeos a respeito da predestinação e do livre-arbítrio, sobre a grande controvérsia entre os calvinistas e os arminianos. E nós daremos início a esta série de vídeos com esta grande pergunta, e olha, e que pergunta polêmica, baseada na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 1. A pergunta é a seguinte: se Cristo morreu apenas pelos eleitos e não por toda a humanidade, e se aquele que foi salvo pela graça não perde a salvação, como responder a passagem de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Como você pode ver, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nós temos aqui uma demonstração clara, óbvia e ululante de que a expiação ela é ilimitada e que Cristo não morreu apenas pelos eleitos, mas morreu por toda a humanidade. Um segundo ponto que eu gostaria de observar é que o salvo, alcançado pela graça de Deus, ele corre o risco de perder a salvação. E por isso é bom tomarmos bastante cuidado. É claro que eu já posso imaginar que alguns calvinistas já estão de cabelo em pé, assustados e aterrorizados, porque, a bem da verdade, não se esqueça, a pergunta que travou os teólogos calvinistas. É esta questão que nós queremos trabalhar neste momento. Então veja, se não é possível perder a salvação, e se Cristo morreu apenas pelos eleitos, como é que nós vamos trabalhar essa questão da segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1? É importante salientar que aqui está escrito que no meio do povo surgiram muitos falsos profetas. Surgiram. Veja que esse verbo surgir, ele nos remete para o passado. Provavelmente ele esteja fazendo a uma alusão a profetas do Antigo Testamento, ou mesmo a alguns profetas que
antecederam o seu ministério apostólico, e é a isso que o apóstolo Pedro está fazendo referência. Mas Pedro, ele continua, ele não para por aí, ele continua dizendo o seguinte, que assim como surgiram esses falsos profetas, da mesma sorte, da mesma maneira, iria surgir falsos mestres. Veja que ele está dizendo que iria surgir falsos mestres. E esses falsos mestres, segundo Pedro, ele diz o seguinte, que eles vão introduzir dissimuladamente heresias de perdição, heresias destruidoras no meio do povo. Então veja que verbo haver, ele está no futuro, indicando que esses falsos mestres iriam surgir no futuro entre o povo. E dando continuidade, quando eles surgissem, como já dissemos, eles introduziriam entre o povo heresias destruidoras, heresias perniciosas, heresias destruidoras que vem aí do grego apóleia. E agora, uma outra característica destes falsos mestres, desses mestres hereges, heréticos, é que eles chegariam ao ponto de negarem, de repudiarem ao Senhor, o soberano Senhor. Olha só, esse soberano Senhor aqui, ele vem do grego despotes. Eles iam negar o soberano Senhor, que nesse caso é uma referência, esse despotes, uma referência clara ao Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o soberano Senhor neste texto. Então esses falsos mestres negariam ao Senhor, renegariam ao Senhor. Em outras palavras, esses falsos mestres, eles estariam se apostatando da fé. Agora é interessante que esses mestres, eles não caíram de paraquedas. Esses mestres que estavam aqui repudiando e negando o soberano Senhor. Por quê? O apóstolo Pedro deixa aqui uma verdade muito interessante. Olha só, eles introduziriam heresias destruidoras ao ponto de renegarem o soberano Senhor. E esse verbo aqui, renegar, olha que curioso, ele vem do grego agorásanta, que vem de agoradzo, e agoradzo é eu resgato, vem de resgatar. Em outras palavras, eles foram resgatados por Cristo. Eles foram comprados por Cristo. Logo, eles nasceram de novo. Não se trata aqui de pessoas que não conheceram a salvação. Não se tratam aqui de pessoas perdidas, mas se trata de pessoas que foram resgatadas pelo Senhor, que foram compradas pelo Senhor e, portanto, esses mestres eram pessoas salvas, mas agora estavam assumindo aqui o papel de falsos mestres, porque estavam introduzindo na igreja heresias perniciosas, heresias devastadoras, destruidoras. E eles estavam fazendo isso ao ponto de renegarem os despotes, ou seja, o soberano Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. E é curioso que esse verbo agorazo, ele não aparece apenas aqui no texto da segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Ele vai aparecer também em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, e no capítulo 7, versículo de número 23. Vamos ler essas passagens? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 20, para nós vermos o que está escrito, o que é que esse verbo está transmitindo para nós em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Olha só o que está escrito. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Pedro, ou melhor, Paulo, dirigindo-se à igreja de Corinto, está falando aqui para esta igreja que eles foram comprados por preço. Ou seja, foram resgatados. E o preço do resgate foi o sangue do Senhor Jesus Cristo. E ainda no capítulo 7, versículo de número 23, ele confirma esta verdade do verbo agorazo, quando ele diz: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens.
Então, mais uma vez, o verbo agorazo aponta para o fato de que essas pessoas, que esses mestres da segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, não eram perdidos, eram salvos. Foram pessoas que foram resgatadas, que foram compradas pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E existe um outro verbo também, que ele é sinônimo de agorazo, que ele se encontra aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, quando diz assim, olha, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então veja que esse verbo agorazo também ele é sinônimo deste verbo que aparece na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo de número 18, apontando para o fato, mais uma vez, de que os mestres do capítulo 2, versículo 1, são pessoas que foram alcançadas por Cristo. Foram pessoas que foram resgatadas e compradas pelo poder do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora é interessante, porque uma vez que eles foram comprados, se nós olharmos a partir da perspectiva da teologia calvinista, eles foram eleitos. E eleitos incondicionalmente. E de acordo com a teologia calvinista, um eleito, uma vez salvo, ele é sempre salvo. Só que esta passagem bíblica está transmitindo uma ideia totalmente contrária. Veja o que diz lá no capítulo 2, versículos de número 1, no final. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Bom, gostaria de convidá-lo a compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu comentário, a sua sugestão de vídeo, deixar o seu like, ativar as notificações e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E outro sim, gostaria de convidá-lo a acessar a nossa loja virtual, o nosso site www.livrariadopastorelias.com.br. E muito mais eu gostaria de dizer para você que nós estaremos dentro em breve trazendo para você 2 livros. Perguntas Difíceis de Responder, volume 1 e Perguntas Difíceis de Responder, volume 3. Primeiro o volume 1 e depois o volume 3, com questões bastante interessantes. Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2? O que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa Deus e morre, ou abençoa Deus e morre. E ainda mais, o que era o espinho na carne de Paulo? Você sabia que o canto do galo referido por Jesus nos evangelhos não era o canto de uma ave? Portanto, são quase 100 questões para o seu conhecimento. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.